E aí, pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu quero dar um recadinho bem rápido para vocês, beleza? Vai estar rolando a Semana do Desenho entre os dias 6 e 10 de abril, agora do próximo mês, beleza? Conto com a participação de vocês e para participar é muito fácil, basta se cadastrar no link que vai estar aí em algum lugar aqui embaixo nos comentários. Se cadastra ou vai lá em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também tem o link na bio lá do Instagram. Basta entrar lá, se cadastrar e ficar aguardando. É 3 dias que vão rolar de aula, onde eu vou estar ensinando desenho e mais um monte de coisa legal para vocês. Então, se vocês estão afim de entender um pouco de como pensa o artista, de como funciona o olhar de um artista e realmente entender o que vocês precisam saber para se tornar um desenhista profissional, segue a gente lá nesse dia, na Semana do Desenho, beleza? Grande abraço e aproveitem a aula. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo dessa semana para vocês. Estou trazendo aqui a segunda parte das mãos. Como desenhar as mãos, né, pessoal? Bom, só para a gente relembrar, na primeira parte, nós vimos ali a questão de como desenhar as mãos através da observação, beleza? Olha só, a grande questão aqui, a diferença que vocês vão entender nesse outro método de desenho, é justamente que no primeiro método, nós estávamos observando, estávamos usando os fundamentos da observação. E nos fundamentos da observação, você não tem a necessidade de entender o desenho, entender o objeto. Você simplesmente precisa olhar para ele e você precisa reproduzi-lo conforme você está vendo, ok? Essa é a grande sacada da técnica que nós vimos na parte número 1 desse vídeo, beleza? E por que ela é tão importante, né, galera? Ela é importante porque você precisa desenvolver sua habilidade de desenho. E você só desenvolve a habilidade de desenho treinando a sua observação, beleza? Então, é o seguinte, nesse vídeo agora, eu estou usando um método totalmente diferente. Esse método, ele se chama desenho esquemático. O desenho esquemático, ele é, na verdade, uma forma de você também realizar um estudo mais aprofundado da observação, porque dessa vez, ao contrário da primeira, que eu não tinha que entender o objeto, nesse estudo de desenho, eu preciso ter uma noção tridimensional do objeto. Então, o primeiro treino é esse que vocês estão vendo eu fazer aqui, né? Onde eu pego por cima da foto e tento simplificar o objeto em um formato geométrico. Nesse caso aqui eu estou usando cilindros e estou usando quadrados, blocos, né? Blocagem, né? Para representar a mão, tá certo? Então é uma forma de simplificar o nosso desenho através da observação, de uma maneira que eu consiga compreender a sua estrutura tridimensional. Então, por cima das fotos eu vou traçar aqui minhas linhas. Essas linhas que eu estou traçando, elas vão servir para mim como base depois para um desenho esquemático. E o interessante é o seguinte, que muitas vezes não existe uma receita. Você fala, mas tem que ser assim? Não, não tem. Se você ver vários artistas fazendo esse estudo do desenho esquemático, vocês vão perceber que cada um deles traça de forma diferente a sua geometria para fazer as mãos, tá? Essa geometria base que vocês estão vendo eu desenhar aqui, ok? Mas qual que é a grande sacada? Como é que eu faço? Não existe uma regra? Não existe, tá? O segredo é que você vai definir a sua regra. Você vai definir o seu padrão, tá certo? Porém, quando você define esse padrão, vocês podem ver que o primeiro desenho ali eu tentei fazer a base do punho, tentei fazer circular, depois eu voltei, comecei a fazer quadrada, né? Porque eu estava experimentando, eu não sabia como eu ia fazer, então tive que começar fazendo de alguma forma, estudando. Depois que eu defini uma estrutura da primeira mão, eu comecei a pensar e falei, poxa, agora eu tenho que replicar essa mesma estrutura nas outras mãos. Para fazer isso, o que eu fiz? Eu analisei as suas medidas, tá? Porque na verdade, você fazer esse estudo de desenho esquemático para você ter essa percepção tridimensional da mão, ela nada mais é do que um estudo de medidas de proporção também. Ou seja, nesse caso, como é o desenho que eu estou fazendo, que eu vou criar depois, eu tenho a liberdade de fazer as medidas do meu jeito. No entanto, eu preciso ter uma certa base do real, tá? Então,
analisar, fazer um estudo prévio do desenho esquemático em cima de uma figura humana é muito importante para que você entenda qual é a estrutura real de um objeto, para depois eu poder estilizar ele, tá? Um exemplo, digamos que eu esteja fazendo um personagem cartoon, né? Esse meu personagem cartoon, ele tem, por exemplo, vamos dizer que tem personagem cartoon que tem 2 dedos, 3 dedos, né? Vamos dizer que o meu aí tenha 5 dedos também. Então, todo o universo do meu personagem aqui eu vou criar, ele tem que ter 5 dedinhos. Se eu fizer um personagem com 8 dedinhos na mão, vai gerar uma estranheza. Pode até ter menos dedo, mas ter mais de 5 já ia gerar uma certa estranheza. A mesma coisa também desenhar uma pessoa com 10 dedos numa mão. É um tanto quanto estranho, tá? Não que seja ruim ou que seja... Vai que tem alguém com 10 dedos na mão, né? Não é a intenção de dizer, olha que coisa feia, né? Mas na verdade não é comum. E o não ser comum gera sim a estranheza das pessoas, tá? Então quando você cria um personagem, você tem que seguir uma regra do universo, tá legal? Nesse caso aí, você estudar o desenho real ajuda você a entender essas partes que compõem uma mão. A sua mão pode ter 3 dedos, mas digamos que elas vão ter 3 falanges também. Eu já desenhei personagens que tinham 2 falanges. As falanges são ali onde os dedos, né? Cada dedo ali, na minha conta aqui, tem 3 falanges que você pode dobrar e fechar as mãos, né? Chamo de falanges, tá, pessoal? Mas são os ossinhos que compõem o dedo ali, né? Mas o final das contas é o seguinte, tá? O importante é você entender como é a estrutura real, para daí então você ter a sacada. Vou distorcer desse jeito, X. Você define uma regra do universo. Daí você segue aquela regra do teu universo para criar os seus personagens, tá certo? Porém, você não pode partir do estudo do desenho esquemático simplesmente do zero. Por exemplo, vou desenhar naves, aviões. Eu tenho que entender como é que é um avião, vou desenhar um helicóptero, né? Eu tenho que entender um helicóptero para que daí então eu possa modificar e simplificá-lo, beleza? Então, a grande sacada do estudo do desenho esquemático é isso. O primeiro passo, você se baseia no real, transforma esse real em uma forma blocada, geométrica. Você então estuda essas medidas desse objeto, cria ele em várias posições, que é o que eu faço depois aí, agora nessa segunda parte onde eu desenho as mãos. Vocês começam a perceber que eu já não estou mais desenhando por cima da minha mão, né? Eu já comecei a criar as mãos, comecei a imaginar elas em posições malucas e diferentes que eu poderia usar num personagem, e comecei a criar as minhas próprias mãos, né? O começo ali foi meio estranho ali, a mão ficou meio estranha, depois a mão foi desenvolvendo, eu fui fazendo, eu comecei a entender cada vez mais essa geometria das mãos, a ponto que eu poderia, quiçá, fazer uma coisa totalmente diferente, né? Não foi o caso, eu segui uma mão ainda humana, realista, né? Mas eu poderia, agora, cada vez que eu ia fazendo um desenho sem me basear numa mão de verdade, mas me baseando naquela estrutura que eu criei inicialmente, com aquela geometria blocada, eu comecei a cada vez entender mais. Então comecei a usar a perspectiva, né, o ponto de fuga ali para posicionar a matriz da palma da mão em várias posições diferentes. Daquelas posições diferentes eu ia saindo os dedos, ia saindo todo o movimento que a mão poderia ter, tá certo? E isso, galera, é a base para você criar um personagem, beleza? Esse daí é o que nós chamamos de desenho esquemático, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa semana, porque na verdade é uma técnica de nível bem avançado realmente, tá? E ela vai muito de contrapartida, né, aos estudos da observação, porque na verdade quando você cria, é você quem define as regras. Por isso eu sempre falo, desenhar por criação é mais fácil que desenhar por observação. Desenhar por observação te exige perícia, né? Te exige seguir o manual, os procedimentos que você está olhando. Agora, quando você cria seus personagens, você tem a liberdade de colocar ele com 7 dedinhos aí, né? Na mão, desde que todo mundo no universo também tenha 7 dedinhos também. Tá legal? E é por aí, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês e que esse modelo de estudo, tá? Vou dar a dica aqui para vocês, sirvam de exemplo para fazer outros tipos de objetos, tá? Vocês podem aplicar essa regra do desenho esquemático em tudo que vocês quiserem. Se quiser pegar o gatinho aí de casa, o cachorrinho, quiserem pegar o pé de vocês, quiserem pegar uma cabeça humana, vocês podem aplicar
esse mesmo método em vários tipos de objetos diferentes, beleza? Então se você ficou até o final desse vídeo, você ouviu essa super dica aí, que ela é show de bola, tá legal? Basta vocês colocarem a mão na massa e colocar a cabeça para funcionar e praticar bastante, que vocês vão conseguir, tá legal? E quem gostou, dá um curtir aqui embaixo, vai ajudar bastante o nosso canal no YouTube, tá certo? Se gostou muito mesmo, divulga, compartilha com teus amigos, compartilha no grupo de amigos que vocês seguem, é a galera que desenha bastante. Se você gostou dessa dica e realmente ela foi importante para você, compartilha com teus colegas que também podem estar ajudando mais gente, beleza? O objetivo desses vídeos aqui é justamente isso, levar informação que realmente é válida e que realmente possa ajudar vocês, tá legal? Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se caso tenham gostado, compartilhar o vídeo e segue a gente lá na comunidade também, na comunidade Paixão por Desenho no Facebook. Um grande abraço e até a próxima semana, valeu!